Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10b a 16. Palavra do Senhor. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria apreendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos. Nessa terça-feira, dia 3 de setembro, quando a Igreja Católica Apostólica Romana celebra memória São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, vamos rezar com o Salmo 144, os versículos de 8 ao 14. É justo o Senhor em seus caminhos. Jesus, Jesus, Jesus. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder, para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda a obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos. Salmo 144. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Olha, meu querido, minha querida,
O Evangelho nos relata que as pessoas ficavam admiradas com o ensinamento de Jesus e reconheciam a sua autoridade. A autoridade com que Jesus falava vinha da sua convicção por viver em conformidade com o que proclamava. Por isso, Jesus não tinha dúvidas da sua missão salvífica e da sua identidade de Filho de Deus. Conduzido pelo Espírito Santo, ele mantinha uma intimidade perene com o Pai e recebia dele todas as instruções para que pudesse realizar a sua obra aqui na terra. Assim sendo, os seus ensinamentos eram convincentes e as suas ações concretas. Ele sabia o que estava ensinando e tinha certeza daquilo sobre o qual estava falando, porque vivenciava o que pregava. A sua vida era o próprio Evangelho. Ele não agia como nós, que às vezes fazemos as coisas com convicção, com medo, inibidos, e terminamos por dar contra-testemunho dos ensinamentos evangélicos. Dessa forma, ele demonstrava ter plena consciência da sua missão e agia com firmeza e poder. A partir dele, as coisas aconteciam conforme ele pregava. Ele não vacilava e, por consequente, até os demônios o reconheciam e o obedeciam. Os espíritos maus eram submissos à sua autoridade, mas até que os fariseus e doutores da lei. Jesus deixou para nós a incumbência de também mandar calar os espíritos impuros e libertar os cativos. Entretanto, para que isso seja possível, nós também necessitamos entrar em sintonia com o Pai em oração e pedir que o Espírito Santo se manifeste por meio de nós e das nossas palavras e ações. Assim também poderemos fazer o que Jesus fez e muito mais ainda, como ele próprio nos afirma em outra passagem. Portanto, o poder do Espírito, a fé em Jesus e a coerência da nossa vida nos farão ter autoridade na pregação e na ação. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37. Aleluia, aleluia, aleluia. Assim está escrito. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e saia dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e com poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Compartilhe, seja um missionário na internet, acessando reportercatólico.com.br. Olha, meu querido, minha querida, o Evangelho nos relata que as pessoas ficavam admiradas com o ensinamento de Jesus e reconheciam a sua autoridade. A autoridade com que Jesus falava vinha da sua convicção por viver em conformidade com o que proclamava.
Por isso, Jesus não tinha dúvidas da sua missão salvífica e da sua identidade de Filho de Deus. Conduzido pelo Espírito Santo, ele mantinha uma intimidade perene com o Pai e recebia dele todas as instruções para que pudesse realizar a sua obra aqui na terra. Assim sendo, os seus ensinamentos eram convincentes e as suas ações concretas. Ele sabia o que estava ensinando e tinha certeza daquilo sobre o qual estava falando, porque vivenciava o que pregava. A sua vida era o próprio Evangelho. Ele não agia como nós, que às vezes fazemos as coisas com convicção, com medo, inibidos, e terminamos por dar contra-testemunho dos ensinamentos evangélicos. Dessa forma, ele demonstrava ter plena consciência da sua missão e agia com firmeza e poder. A partir dele, as coisas aconteciam conforme ele pregava. Ele não vacilava e, por consequente, até os demônios o reconheciam e o obedeciam. Os espíritos maus eram submissos à sua autoridade, mas até que os fariseus e doutores da lei. Jesus deixou para nós a incumbência de também mandar calar os espíritos impuros e libertar os cativos. Entretanto, para que isso seja possível, nós também necessitamos entrar em sintonia com o Pai em oração e pedir que o Espírito Santo se manifeste por meio de nós e das nossas palavras e ações. Assim também poderemos fazer o que Jesus fez e muito mais ainda, como ele próprio nos afirma em outra passagem. Portanto, o poder do Espírito, a fé em Jesus e a coerência da nossa vida nos farão ter autoridade na pregação e na ação.